começando pelo ângulo de Dorival Júnior, que assume a equipe na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, brigando ali pelas Copas, está indo em frente. A decisão da Libertadores da América teve o seu momento, como muitos disseram, olha, poderia ter brigado ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que tem a dizer aqui o Dorival Júnior. Aí exigiram a equipe principal contra o Ceará. Se tivéssemos feito, vocês viram a exigência do jogo do Vélez no meio de semana? Será que teríamos o fôlego que tivemos para virar aquela partida? Então é por isso que eu questiono muito e sigo aquilo que todos nós programamos internamente. Nós temos um departamento que trabalha único e exclusivamente com isso e nos respalda em todos os aspectos, em todos os sentidos, com muitos dados, para que nós possamos colocar em campo a melhor equipe possível e que na semana seguinte ou na rodada seguinte nós tenhamos também uma equipe preparada tão quanto a que esteve em campo hoje, na quarta-feira, no domingo anterior. Então tudo que é feito lá é feito com os pés no chão, respaldados e principalmente municiados de todas as informações para que possamos sempre colocar o melhor grupo possível em campo em busca de resultados. E vinham acontecendo sempre, à exceção dessas duas últimas rodadas, a equipe vinha demonstrando uma segurança, um equilíbrio, uma produtividade muito alta. Não é por causa de 2 resultados que nós vamos abrir mão de tudo que está sendo feito. Pedro, nós já acompanhamos de perto aí os 2 jogos, né, das semifinais da Libertadores da América com o time do Flamengo, né, muito próximo ali, inclusive dos torcedores do Flamengo, muito mais no Rio de Janeiro, evidentemente, do que em Buenos Aires. Né? Como é que está o nome do Dorival Júnior com o torcedor e, evidentemente, o mais importante, para você, a avaliação? Algum questionamento com o trabalho do Dorival? A melhor das relações desde o trabalho com o Jorge Jesus. Ceni não passou perto, Domi não passou perto, Renato Gaúcho não passou perto, então é lua de mel. Eu acho que sempre fica alguma coisa por preferência pessoal, podia ter escalado fulano nesse jogo, poxa, mas a gente podia estar ali. Mas o que acontece com o Flamengo no Campeonato Brasileiro não é algo que a gente deva atribuir ao Dorival Júnior, é uma conta que está sendo acertada agora lá pelo campeonato. E aí, o que queria do Paulo Souza, o que o Paulo Souza entregou, quero brigar no Campeonato Brasileiro, quero passar a temporada de reformulação. Aquilo ali custou uma série de pontos. Aquilo ali custou uma colocação muito abaixo do que se imaginava. O Dorival chegou. O papo quando o Dorival chega, no dia 11 de junho, era: em um mês o Flamengo pode acabar com a temporada, porque tem mata-mata da Copa do Brasil, mata-mata da Libertadores e não está na briga do Brasileiro. O Flamengo está na briga do Brasileiro, está na final da Libertadores e tem uma vantagem considerável na semifinal da Copa do Brasil. Então, acho que só para utilizar os fatos também, isso já responde. Poxa, mas será que aquele jogo contra o Palmeiras tropeçou no sábado, poderia ter escalado o time principal? Aí ele chega com a planilha dele, ó, estou aqui me baseando em dados, o nosso Departamento de Saúde apresenta dados, então assim, ele tá calçado, ele não tem exatamente muito o que falar. Sim, muito, então assim, eu acho que a avaliação, momentaneamente, o torcedor ali no calor da emoção de um jogo que não ganha, Ceará, Goiás, Palmeiras, ele pode pensar, eu teria feito diferente, porque depois que veio o resultado, todo mundo tinha a fórmula pronta, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não embarrar isso aqui também quando a gente emenda ali no jogo. Mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele entrega resultado, ele tirou o Flamengo, ele mudou a temporada do Flamengo, ele muda a cara do Flamengo na temporada, era um Flamengo de muitos questionamentos até a chegada dele. É no Flamengo que você explicitava a bagunça. O cara encontrou o time no café da manhã e dirigiu o time no jogo da noite. Então, era uma zona. O Dorival, o Flamengo não sabe o que quer. Foi buscar o Dorival porque só tem ele no Brasil. Podia ter buscado... Aquele Flamengo ele reformulou. Voltou a ser o temido Flamengo. O contrato só até o final do ano. Que não é o segundo colocado no Brasileiro, mas acaba sendo sempre o perseguidor do Palmeiras. Então, acho que isso já responde muito. Tá nas graças da galera. Eu acho que você também ficou com essa impressão quando o assunto é Dorival. Eu vejo que tem gente que apoia incondicionalmente tudo, tem gente que apoia, mas se reserva o direito de questionar as decisões. Isso não significa achar que tá ruim ou que ele tá fazendo errado. Acho que faz sentido, né? Faz sentido questionar. Por exemplo, quando ele fala, mas nós viramos o jogo. Tá, mas viramos o quê? Tava 4-1 no agregado, né? Então, não era um jogo que você precisava virar. Pra virar o jogo, ele precisaria estar perdendo de 4-0 e fazer um gol, exato. Né? Então, mas enfim, aí acho que ele vai ser... Agora ele vai ser coerente com o que ele começou. Porque quando ele fala assim, não posso tomar uma virada de 4-0, ele vai falar diferente agora que tá 3-1 o outro confronto.
né? Pelo contrário, se ele tentou pintar um cenário apocalíptico de uma possível virada, então para ele agora esse próximo jogo ele não poderia tratar diferente, ele não poderia mudar a estratégia dele agora, vamos dizer assim. Então, em relação a esse jogo do fim de semana, eu acho que ele apenas foi coerente com o que ele tinha colocado lá atrás, né? Você tá pelo discurso da última semana. Então, eu acho assim, eu tô muito nesse primeiro time que o Léo citou, eu acho que assim, você pode discutir, eu sei que o Birner discute também as escalações, eu discuto especialmente a escalação do time contra o Palmeiras, mas isso não pode ser usado para tentar destruir o trabalho do Dorival ou minimizar ou discutir o trabalho do Dorival. Eu acho que assim, são discussões pontuais que você pode ter, você pode discordar, você pode concordar, eu até discordo de algumas dessas escalações, especialmente, como eu disse, a escalação contra o Palmeiras. Eu acho que era o momento, talvez, do Flamengo tentar a vitória, porque aquilo ali poderia mudar radicalmente ali o olhar do campeonato, o ânimo de um lado, o ânimo do outro, a atenção do outro. Então, discuto muito aquilo. Agora, daí a gente querer discutir a qualidade do trabalho do Dorival, eu acho que não cabe, sobretudo porque é preciso fazer uma ressalva. Uma decisão como essa, e partindo do princípio que a gente ouviu o Marcos Braz falar aquilo que ele falou depois dos 4-0 com o Vélez, porque o Marcos Braz deu a entender que a partir dali rolaria uma mudança de chave. Porque a gente não abre mão do brasileiro. Isso, ele falou, o Marcos Braz falou aquilo. Então, eu acho também que se a diretoria fizesse muita questão, ela poderia ter imposto isso para o Dorival. Dorival, tudo bem. Entendo que você tema uma eliminação contra o Vélez. A gente não teme a eliminação contra o Vélez. Essa é uma decisão institucional. Por favor, vamos com o que é de melhor possível no brasileiro. Isso poderia ter partido da diretoria. Então, também quem quer botar toda a culpa e responsabilidade nas costas do treinador por aquela decisão específica ou pela decisão específica das formações, das escalações no brasileiro, acho que tem que repensar um pouquinho e imaginar que tem também uma responsabilidade da direção do Flamengo nisso. Deixa eu fazer um bate-pronto com você, Birner. Você que manda. Respostas curtas. Vamos lá. Para o Dorival permanecer no time do Flamengo, para assinar o contrato, uma proposta para ficar a próxima ou as próximas temporadas, o que ele precisa vencer? Se ele vencer Libertadores e Copa do Brasil e não o brasileiro, ele fica? Respostas curtas. A avaliação não tem que depender disso, mas eu acho que ele tem que ganhar a Libertadores. Pode até perder a Copa do Brasil. E se ele ganhar só a Copa do Brasil? Pouco. Não fica. Assim, a avaliação não tem que depender disso e eu não sei o que pensa a direção do Flamengo. Exato. Eu acho que uma Copa do Brasil na temporada, pro elenco que o Flamengo tem, diante do cenário que o próprio Dorival proporcionou à equipe, e isso é mérito dele, junto com o elenco formado pela diretoria, mas a diretoria também errou na escolha do técnico anterior. O técnico anterior não conseguiu fazer o time jogar nem perto daquilo que pode. O Dorival chegou e colocou a coisa nos eixos. O trabalho do Dorival é um trabalho muito bom. Mas diante desse cenário construído pelo Dorival e olhando o elenco do Flamengo e as possibilidades que o Flamengo tinha na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil, terminar a temporada com o título de Copa do Brasil para um elenco do tamanho do Flamengo é pouco. A torcida vai ficar feliz se ganhar a Copa do Brasil, porque qualquer jogo ganho faz uma torcida feliz. Mas eu acho que quando você olha o Flamengo, você vê a força do Atlético Paranaense, já entrando no detalhe de quem é o finalista. Para o Flamengo perder a final da Libertadores vai ser uma coisa, quase uma tragédia para o torcedor. Você tem alguma ressalva com relação ao trabalho do Dorival ou não? Eu acho o trabalho do Dorival... brasileiro? Para mim é o Campeonato Brasileiro, para mim. Agora, eu continuo desconfiando, mesmo com o Marcos Braz tendo dito após a classificação para a final da Libertadores, que o brasileiro passaria a ter um outro tratamento. Eu acho que não tem menor lógica você colocar o brasileiro abaixo da Copa do Brasil, e o Flamengo faz isso de maneira clara. Podem dizer, tudo bem, porque a Libertadores e a Copa do Brasil são jogos no meio de semana, o brasileiro se joga no final de semana, e isso facilita o planejamento. E isso só depende dele, né? Não depende do acho que passa muito por aí. Mas eu acho que... Não, eu te entendo, Birner. Era administrável. Eu te entendo, mas eu acho que quando ele foi contratado,
eu acho que a diretoria já tinha meio que jogado a toalha em relação ao brasileiro. Mas a coisa mudou durante... Sim, mudou. Jogou, né? Pela declaração do Marcos Braz. Por enquanto continua jogando. Aliás, né? tinha jogado e parece que continua com o... Mas a gente não sabe quanto que isso foi para consumo externo e não interno. Só que assim, aí o Dorival tá apanhando muito, né? Porque ele tá apanhando. Eu acho que, de fato, a torcida ainda gosta dele, tem que gostar. Mas ele recebeu muitas críticas pontuais, de novo, né? Depois do empate contra o Goiás. Então, assim, ele tá apanhando sozinho nessa. Então, eu acho que se houve uma decisão em conjunto com a diretoria, que o Marcos Braz sente lá e diga, né? E diga, olha, é o seguinte, a gente tomou essa decisão em conjunto, não queremos a responsabilidade. Agora, claro, tem um monte de fatores. Não me surpreende. Tem um monte de fatores, eu não vou nem citar aqui, porque eu acho que isso não é nem permitido por uma determinada legislação, mas tem um monte de fatores que talvez faça com que certas figuras também não assumam responsabilidades negativas nesse momento, né? Daqui a um mês, mais ou menos. Chegamos num ponto que, estrategicamente, pro clube, a melhor coisa a se fazer é algum dirigente, seja qual for, sentar e falar assim, nem que não tenha acontecido. Nem que não tenha acontecido. Nós priorizamos as Copas. Porque... chamar a responsa. Porque vai fazer com que o caminho até as finais das blinda o trabalho, seja um pouco mais tranquilo para o treinador e para os jogadores. Eu acho que era de pensar no clube. Agora, mas aí vamos qualquer dirigente que tenha, digamos, peso para falar sobre isso, seja qual for, seria o ideal pro Flamengo. Mas aí vamos dar um passo atrás. Mesmo que não tenha acontecido isso numa conversa interna, até acho que aconteceu, mas mesmo que não tenha acontecido. Mas aí vamos dar um passo atrás. Qual foi o momento que um dirigente do Flamengo veio a público para falar de algo desconfortável? E tem outro ponto, né? Se amanhã perde a Libertadores, aí é capaz de algum dirigente falar, tá vendo, eu mandei apostar no brasileiro também, né? Queimamos esse cartucho. Não seria a primeira vez? Ou seria a última vez? Não seria. E dentro da pergunta do Prieto, que eu acho que é pertinente, é um debate interessante, porque não é óbvio que um bom trabalho de recuperação do elenco em pouco tempo e um título da Copa do Brasil bastariam para manutenção. Porque a gente pega, Domi, convicção nenhuma. Foram sim na coisa do auxiliar do Guardiola. Ceni, convicção nenhuma. Título nenhum bastou para o Ceni. Renato, nenhuma convicção. Não sabe nem como contrataram, nem como demitiram. Paulo Souza, menos convicção ainda, porque pediram uma coisa, não bancaram, deixaram o cara exposto e trocaram com a desculpa de não teve resultado e aqui é assim. Dorival, uma perda de final de Libertadores, vão bancar? O desenho do Flamengo, provável. O desenho dessa diretoria do Flamengo no trato com o futebol não indica isso. E é louco, porque indica que eles vão ser pressionados, eles vão precisar. Eles não assumem. Então, foi o Dorival que não tem peso para Libertadores, o Dorival que tinha tudo, era favorito, o Flamengo muito mais tradição internacionalmente. Então, assim, tudo indica que o debate nunca passa pelo projeto do futebol. O debate sempre passa pela temperatura de momento. E como vai ser a temperatura de momento, perdendo uma final? E é o ônus de construir um elenco tão forte, um time em que o banco de reservas é milionário. É o ônus em que, é claro que você saboreia a vitória, mas a vitória é uma palavra péssima de se usar no futebol e que eu não gosto, mas é quase uma obrigação. O Flamengo está obrigado a ganhar a final. Porque ele é o favorito. Mas precisa tomar cuidado com declarações. Lembra a declaração do Renato, dos 200 mil? É evidente. E ele pagou língua com isso depois. Eu também ganho. E é um dos bons motivos para ele ter perdido o emprego depois. Porque o Renato falava, me dá um time de 200 milhões que eu vou lá e ganho. Exato. E ele chegou lá e não ganhou. Mas o ponto é que, assim, se o Flamengo perde a final com o Dorival, ele perdeu a final na qual ele não era o favorito. Vamos falar que o Filipão, com recursos muito menores, deu um chapéu nele. Vamos atualizar, então? Vamos. Mais atual, não vamos falar para frente, porque tem Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Dorival salvou a temporada do Flamengo? Então, eu acho que em relação a nível de jogo, sim. No copo meio cheio, não dá a menor dúvida. Se a gente pegar o que o Flamengo jogava antes dele e o que o Flamengo joga hoje, numa partida seca, vamos dizer assim, o Flamengo é o time que é capaz de jogar o melhor futebol do Brasil. Melhor até que o Palmeiras, que é líder do campeonato e deve ser um justíssimo campeão brasileiro. Os melhores jogos do Flamengo, sim. Numa partida seca, o Flamengo é o time que é capaz de produzir o melhor futebol que algum time brasileiro pode oferecer hoje. E por mais que o elenco seja um elenco que propicie a qualquer treinador fazer isso, convenhamos que a diferença... fazia isso antes dele. A diferença do Flamengo do Dorival para o Flamengo do Paulo Souza é monstruosa, é gigantesca. É o mesmo time, né?
Então, de fato, aquilo que o Pedro falou, né, da relação da torcida com o Dorival ser muito melhor do que a relação da torcida com qualquer um dos sucessores do Jorge Jesus, faz todo sentido que seja assim. Porque ele é, sem dúvida nenhuma, pelo menos para mim, ele é. O Rogério Ceni teve ali seus méritos com algumas escolhas táticas diferentes também, com algumas mudanças que deram certo na época, né? O Arão que foi jogar na zaga, etc e tal. Mas, sem dúvida alguma, o Dorival foi aquele que mexeu mais e que trouxe mais mudanças que surtiram efeito. Você pode até dizer, mas muitas das mudanças que surtiram efeitos eram até óbvias. É que quando o Paulo Sousa fazia aquele monte de maluquice que ninguém estava entendendo o que ele estava fazendo, o Dorival arrumar as coisas já é mérito dele. Sim, mas não é isso também, não é só isso também, porque a gente está cansado de falar, primeiro, do crescimento individual de alguns jogadores que eram muito criticados pela torcida de maneira geral, Pedro e Gabigol juntos, enfim, aí a gente vai repetir todas as coisas que a gente tem falado nos últimos tempos. Mas é óbvio que o Dorival tem muito mérito, e até por isso, e acho que pelo fato de que está muito claro que o elenco gosta dele também, eu entendo as perguntas que você fez para o Birner, né? O que precisa, porque essa é uma realidade do futebol brasileiro. Não, é o que a gente acha. Não, eu tô com o Birner. Eu acho que é ganhar a Libertadores. Mesmo que perca a Copa do Brasil, é ganhar a Libertadores. Ganhando a Libertadores está... Mas não deveria ser assim, eu acho, sinceramente. Só para fazer justiça com o ponto, eu já falei 500 vezes assim, eu parei de falar assim sobre algum tempo, que eu não gosto de times que jogam no losango. Eu acho que pode jogar, mas eu não gosto porque às vezes recompõe com 4-3, ali, dificuldade de fazer o quarto, dar os lados do campo, que a gente viu, por exemplo, no mata-mata contra o São Paulo. Porém, cada vez que eu vejo os jogadores podem fazer o lado para o Dorival mudar a ideia de jogo, entrar em campo, mas eu tenho certeza que o Dorival está escalando o melhor time possível. Porque o Cebolinha, por enquanto, não é o jogador necessário. O Marinho, a gente sabia que o Marinho teve algumas temporadas muito boas, alternando temporadas ruins, temporadas boas. A gente sabia que o Marinho tinha que repetir alguma coisa parecida com a temporada do Santos para poder ser titular do Flamengo. Não está nem passando perto É louco, disso, né, Birner? Que no caso do Cebolinha, aquele gol dele contra o São Paulo parecia ser uma coisa libertadora, sim, né? Agora vai e não foi, né? Acho que ainda não colou no time também, que funciona ainda. Sim. E até para por exemplo, de repente pensar em jogar num 4-1-4-1, o Vidal, por exemplo, fazendo algumas adaptações ali, por enquanto, não é melhor que nenhum dos jogadores que ele tem escalado na equipe principal. Então, quando você olha a escalação, Thiago Maia, João Gomes, o Everton Ribeiro, o posicionamento do Everton Ribeiro, Arrascaeta, o próprio Gabigol, que não está fazendo muitos gols, mas é muito importante na construção, a gente vê isso de maneira cada vez mais clara, nas raras vezes em que ele não atua, o crescimento do Pedro, a escolha da dupla de zaga, né? O Felipe Luiz, que voltou a ser um jogador que passa confiança para a torcida, o crescimento do Rodinei, você olha, são tantos acertos, alguns até um pouco improváveis, como a dupla de zaga, como a evolução do Rodinei, como até esse desenho um pouco arriscado para tornar o Flamengo mais forte, que você tem que elogiar o treinador. Tá? Então, por isso que eu volto a falar, muito mais acertos do que equívocos. Eu discordo da estratégia usada no Campeonato Brasileiro. Porque perder o mata-mata faz parte. Sabe? Pro Vélez não faria, o Flamengo era muito melhor. Mas faz parte. No Campeonato Brasileiro, dava para ter arriscado um pouco mais. Eu acho que o Dorival foi muito conservador. E é uma escolha que eu respeito, eu não concordo, mas repito, é ele que está lá. É na pele dele que, se der errado, vai estourar. Ele tem uma equipe ali. Ele tem uma equipe ali que está apoiando. E com todo respeito, a equipe, que é extremamente competente, eu faço um elogio aqui à equipe, mas todo mundo sabe que se jogar uma vez por semana, com intervalo de semana, a chance de você jogar melhor é maior do que você jogar domingo e quarta e, de repente, não jogar na outra semana e ficar alternando isso, esses períodos entre jogos. Isso daí é ciência, então, perfeito. A equipe, obviamente, está referendando aquilo que ela tem que referendar. Eu sei também que se ele tivesse levado alguns jogos do Campeonato Brasileiro um pouco mais a ferro e fogo, entrado com o time principal ou com mais jogadores do time principal, a chance de ganhar seria maior. Ele poderia estar na briga pelo Brasileiro, ele poderia sonhar, sim, em disputar com o Palmeiras o título de campeão brasileiro. Ainda pode, só que a chance agora é bem pequena e ficou muito claro para todo mundo e para o torcedor do Flamengo que é a terceira opção. Então eu não concordo com isso, mas no final das contas, acho que não elogiar o que o Dorival tem feito, perfeito. O que alguns flamenguistas dizem é que a ambição dele
não está à altura do que o elenco oferece. Ele pegou a coisa andando. Eu acho que ele gostaria de ganhar o campeonato. Mas acho que diz muito sobre o que o torcedor planeja como ideal. Só para te devolver, Preto, você fez uma pergunta lá no início de por que estaria nos braços da galera. E não tem a ver com o resultado, tem a ver com a sua lista, que o Jean falou, que a gente já cansou de falar. Não, acho que tem a ver com chegar à final da Libertadores. Não tem a ver paz com o está ali. O agora, resto. Calma. Agora. Não tem a ver com o resultado agora, porque resultado o Ceni teve. Resultado o Renato teve no início. Tem a ver muito que o lúdico ali do torcedor do Flamengo, para você entender a cabeça do rubro-negro, é o que a gente jogou em 2019. Nós éramos festejados por um Brasil inteiro. Então, mas tem uma coisa... pelos rivais. A gente precisa resgatar isso. E só quem conseguiu chegar perto foi o Flamengo de agora. Mas independente do resultado. Tem uma coisa humana, Pedro. Que joga. Com o tempo vai aumentando a distância para 2019. O impacto daquilo é enorme, mas ele vai diminuindo, porque no meio desse período, uma tentativa não dá certo. A segunda não dá certo. Você é a terceira não dá certo. Quando você tem uma que te leva ao resultado do principal time do principal torneio do Couto Leite e, às vezes, com o futebol que está à altura do jogo bonito que o flamenguista quer. Eu acho que é o futebol, não é só o resultado. O resultado o Rogério teve. Eu diria que o nível de exigência que o Domi teve que lidar, que o Rogério teve que lidar e etc., eles foram maiores do que o nível de exigência que o Dorival tem que lidar, apesar de ainda ser muito grande. Bom, vamos em frente para atender a todos os gostos aqui no Link.